Muito obrigado, presbítero Cétric, pela condução do nosso culto até agora. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. No domingo passado, nós estivemos fora aqui da cidade, no dia de comunhão das famílias, e tivemos uma breve interrupção na nossa exposição, na nossa série, onde nós estamos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, para onde eu já peço que você abra sua Bíblia. Nós vamos voltar a nossa atenção e retomar a nossa jornada nesta carta, onde já chegamos até o último capítulo, estamos no capítulo 3. Como já falamos, essa carta é uma segunda carta, mas é como se fosse uma continuação da primeira carta, onde Paulo busca levantar os olhos espirituais, por assim dizer, daqueles irmãos, para que eles pudessem enxergar que, além das tribulações e problemas que eles passavam, que eram temporários, havia e há uma esperança eterna para todos nós, porque o Senhor Jesus vem buscar o seu povo, vem buscar a sua igreja. E mesmo que eles não estão mais aqui e não experimentaram da volta de Jesus literalmente, nós sabemos que eles estão hoje com o Senhor. Vale repetir mais uma vez que este assunto da volta de Cristo, inclusive, é o que une, como eu disse, as duas cartas, e vai aparecer no tema da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que já repetimos algumas vezes. A mídia está aí? Está podendo já? Ok. Sim, não? Talvez está lá. Vamos lá, irmãos, a uma só voz, juntos. Consolo e exortação fortalecem uma igreja madura a viver corretamente, aguardando a volta de Cristo. Este não é o tema desta mensagem, para você que está ainda se iniciando em pregações positivas. Este é o tema de toda a carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, irmãos, diante dessas más influências que assolaram esta igreja, corrompendo o ensino que Paulo e seus companheiros haviam deixado para esta igreja, agora ele precisa trazer consolo e exortação, isto é, um abraço e um alerta que eles estavam precisando para consertar o seu procedimento e viver de uma forma correta, enquanto aguardamos a volta de Cristo. A volta do Senhor Jesus é colocada para nós, meus irmãos, na palavra de Deus, como sendo ela surpresa, sendo ela vinda a qualquer momento, ou como ladrão na noite, como o próprio Paulo coloca na primeira carta, como uma ferramenta para nós, para que possamos viver a cada dia de uma maneira que seja digna do Senhor. Não porque, por acaso, ele pode voltar e a gente fica. Esse não é o pensamento bíblico. Isso foi alguém que inventou por aí, e infelizmente muita igreja evangélica foi atrás dessa mentira. Não, Jesus vem buscar a sua igreja, ponto. Mas, de qualquer maneira, nós queremos que ele nos encontre servindo, nós queremos que ele nos encontre vivendo em santidade, nós queremos que ele nos encontre trabalhando na seara, trabalhando para o Senhor. E o que nós vimos então, irmãos, até agora, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses? Nós vamos projetar ali que nós vimos no primeiro capítulo e aprendemos que uma igreja madura é reconhecida em sua perseverança em meio às tribulações, sendo que Paulo deixou de fora qualquer elogio à questão da esperança dos santos, isto é, a convicção de que Cristo retorna a qualquer momento para buscar o seu povo e livrá-lo da ira que cairá sobre a terra. E por que Paulo fez isso, irmãos? A razão dele ter deixado de fora está em que falsos ensinos haviam se infiltrado na igreja e corrompido o que Paulo havia deixado antes dele ter que sair às pressas da cidade de Tessalônica por causa do risco da sua própria vida. E isso é o que nós vimos no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Nós aprendemos que uma igreja madura combate o erro com o ensino da sã doutrina. Os falsos ensinos vêm e eles ensinavam ou combatiam isso ensinando o que era correto. As questões da escatologia, ou seja, da doutrina das últimas coisas, da volta de Cristo, estavam no centro dessa controvérsia, e nesse texto Paulo começa a ensinar esses irmãos, ou relembrar a esses irmãos, para que eles pudessem rebater aquilo que haviam aprendido de maneira errada daquelas pessoas. Diante das instruções sobre como lidar com falsos ensinos, Paulo vai encerrar o capítulo 2 com o texto dos versos 13 até 17, ensinando o seguinte, em terceiro lugar: a segurança eterna na salvação contrasta a igreja com o mundo perdido. Aquilo que eles haviam recebido de Paulo trazia a segurança de que o Senhor está nos guardando e nós temos uma esperança eterna.
Paulo havia contrastado a situação dos irmãos de Tessalônica, mostrando como os incrédulos seriam condenados por rejeitarem a verdade e por amarem a injustiça. Aqui no final desse capítulo, irmãos, Paulo faz o contraste mostrando a posição privilegiada que todos os cristãos têm porque foram escolhidos por Deus e confirmados através da santificação, e por isso deveriam viver a tradição que haviam recebido no ensino das Escrituras, deviam se manter naquilo que eles haviam aprendido. Tudo isso vale também para nós. Eles deviam ser motivados por aquilo que Cristo fez por eles, e nós também. Enquanto buscavam viver de uma forma coerente, com tamanha salvação que nos alcançou, devem viver pela bendita esperança dos santos, isto é, o Senhor está vindo buscar a sua igreja. Isso deve nos motivar a viver uma vida de excelência, viver uma vida de santidade, tanto eles como nós também. E aí chegamos, irmãos, ao capítulo 3. Isso foi na mensagem anterior. Tivemos, na verdade, duas mensagens, dos versos 1 ao 5, e depois do verso 6 que vamos começar hoje. E lá nós aprendemos o seguinte: uma igreja madura prospera pela cooperação mútua na obra de Deus. Isso foi domingo retrasado. Isto é, através da ferramenta da intercessão, da oração, Paulo mostrou como ele e seus companheiros de ministério, tanto quanto os tessalonicenses, precisavam uns dos outros. Na prática, estamos, irmãos, na mesma obra e precisamos cooperar, precisamos dessa mutualidade uns para com os outros, sempre andando juntos para a glória do nosso Deus. Então, depois dessa mensagem, irmãos, hoje nós vamos começar o começo do final da nossa jornada. Vamos do versículo 6 até o final e vamos ver como Paulo termina a nossa carta hoje e no domingo que vem. Podemos perceber, irmãos, que no texto 1 a 5 do capítulo 3, ele fala daqueles que não se deixaram corromper, que não corromperam o seu comportamento por causa dos falsos ensinos. E a continuação agora, a partir do versículo 6, é o outro lado da moeda. Será o alerta final de que Paulo precisava dar a eles, que eles precisavam atentar agora para aqueles que ouviram os falsos ensinos e assim mudar o seu procedimento, e agora isso precisava ser confrontado. Creio que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia. Vamos ler, irmãos, a uma só voz, versículo 6 até o final da nossa carta, capítulo 3, de 2 aos Tessalonicenses. Vamos lá, versículo 6, a uma só voz. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas, ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nosso texto de hoje, meus irmãos, vai nos trazer uma grande ideia que é um enunciado bastante longo. Tentei diminuí-lo, mas eu ficava sempre na perspectiva de que faltava uma das informações que nós vamos ver hoje e vamos ver na semana que vem. Então,
está projetado, você vai anotar, então realmente o tamanho não importa tanto assim. A nossa grande ideia da mensagem de hoje é a seguinte: uma igreja madura deve ser firme naquilo que contradiz os exemplos piedosos para que possa seguir em paz. Uma igreja madura deve se... Na verdade, a lista está certa, aqui que eu li está errado, irmãos. Uma igreja madura deve se opor firmemente ao que é contrário aos exemplos piedosos para que possa seguir em paz. Ok? É isso que você deve anotar no seu boletim, levar para casa e compartilhar depois no seu grupo de vida durante a semana. O que nós estamos aprendendo, irmãos, neste enunciado bastante longo? Paulo vai tratar dois aspectos para com esta igreja. Ele vai tratar primeiro sobre aquilo que estava sendo feito errado e depois ele vai lembrar do seu exemplo junto com os irmãos e como eles viveram em meio aos Tessalonicenses. E ele termina a nossa carta, como nós vimos, falando sobre a paz de Deus. Essa paz, meus irmãos, está sempre ligada a um viver obediente. Quer viver em paz? Quer viver em tranquilidade? Obedeçamos. Vamos seguir aquilo que a palavra de Deus nos coloca, vamos seguir aquilo que a palavra de Deus nos orienta, porque Deus faz isso não porque Ele quer, digamos, estragar os prazeres. Não, Ele não estraga prazeres, mas porque Ele quer nos conduzir a uma vida de piedade, de tranquilidade, uma vida de paz. Nós vamos começar, meus irmãos, lembrando que na continuação desse capítulo, a última sessão, como nós já apontamos, vai tratar dos irmãos que haviam seguido os falsos ensinos de que o dia do Senhor já havia acontecido. De uma forma meio torta, a reação dessas pessoas foi abandonar suas responsabilidades pessoais enquanto aproveitavam da boa vontade e da caridade dos irmãos. O que Paulo então orienta aos Tessalonicenses quanto a esses irmãos é que eles precisam mudar o seu procedimento, e é isso exatamente que nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, meus irmãos, no versículo 6, o texto de hoje nos ensina o seguinte: uma igreja madura se afasta de pessoas dissolutas. Uma igreja madura se afasta de pessoas dissolutas, e vamos tomar apenas, como eu disse, o versículo 6 para ver isso. Esse texto, irmãos, que nós temos hoje, é um daqueles textos bíblicos que muitos não só gostariam que não significasse o que significa, mas outros muitos também o ensinam com outro significado porque têm dificuldade de lidar com a realidade dele. É um daqueles textos incômodos. É um daqueles textos que nos tiram um pouco do que nós gostaríamos talvez de fazer. Porém, meus irmãos, não dá para fugir desse texto. Paulo começa o nosso texto chamando os Tessalonicenses, mais uma vez, de irmãos. Isso os separava dos demais sobre quem ele vai tratar nesse texto. Não que eles não fossem irmãos, mas dizendo: olha, eu quero que vocês que estão andando como eu disse que deveriam andar, façam isso, o que ele vai dizer depois. E logo depois de chamar esses irmãos dessa maneira, ele declara que está ordenando, lê no versículo 6, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero garantir aos irmãos que Paulo não está fazendo aqui algo para impressionar. Não é como aquela pessoa que de repente diz assim, tal e tal coisa vai acontecer. Em nome de Jesus. Mas para que dá aquela carimbada no que está fazendo. Não é isso não. Paulo não está usando essa expressão como uma expressão de efeito. E ele também não está aqui apenas para dar destaque. Diante, meus irmãos, de algo difícil que ele está ordenando, Paulo está simplesmente relembrando aqueles irmãos de que ele, de fato e de direito, era um dos representantes de Cristo e o que ele escrevia era autoridade. Não era uma mera sugestão. As palavras aqui não são apenas para que eles tivessem uma alternativa. Elas deviam ser obedecidas, e não apenas porque Paulo usa o verbo ordenar, ou por causa do próprio apóstolo Paulo. Elas são de fato ordens e possuem a autoridade de um apóstolo de Cristo por causa de Cristo. Eles já tinham essa ideia, meus irmãos, o entendimento de que os homens que trouxeram o evangelho para Tessalônica eram uma bênção, eram irmãos queridos, mas que havia entre eles um homem diferente, um homem diferenciado. Silas era uma bênção, Timóteo com certeza era um jovem promissor, mas entre eles estava um apóstolo, que significa em grego o quê? Enviado. Ele era representante, junto com os demais, é claro, daquilo que o Senhor Jesus deixou
para a igreja. É interessante, meus irmãos, que os apóstolos eles vão paulatinamente sair de cena para deixar que outros líderes conduzam a igreja, mesmo depois da morte desses, mas enquanto eles estão lá, eles são referência, e no Novo Testamento o papel deles é extremamente importante. Eu estou destacando isso, meus irmãos, e a razão disso é porque há em nossos dias liberais, há em nossos dias pessoas do movimento dos chamados desigrejados, aqueles que atacam qualquer um que está debaixo do nome de uma denominação, ou reunido em um prédio, assim por diante. E eles atacam tudo aquilo que foi escrito por Paulo, por Pedro, por João. Uns dizem que eram apenas para aquela época, os liberais, por exemplo. E o segundo grupo, esse grupo dos desigrejados, dizem que o que serve mesmo é o que Jesus disse. E eu não estou inventando. No último mês eu tive pelo menos 3 embates com pessoas em que a gente conversava e eu citava, não, porque Romanos diz tal coisa, o 1 de Pedro, você é desses. Eu falei, desses o quê? Que usa a Bíblia? E aí ele botou lá um texto, certamente já copiado em algum lugar, no Ctrl+C, Ctrl+V, tentando argumentar de que não serve para nada, o que serve são só os 4 evangelhos. Aí eu fiquei pensando, a riqueza que esse povo joga fora, baseado apenas numa suposição completamente absurda. Então, a essas pessoas, meus irmãos, eu digo o seguinte, a palavra de Deus é atemporal e ela continua nos servindo. Então, os liberais não podem falar nada contra esse texto. Aos outros eu digo, meus irmãos, que aqui está realmente algo sendo dito em nome de Jesus, por um representante de Jesus. Ele não era apenas ele e os demais apóstolos respeitados pela igreja da época, mas durante os próximos séculos que vêm depois, eles são citados, comentados e reverenciados por todos os escritores que vieram no 2º, no 3º, no 4º século. Eu acredito que eles sabem um pouquinho mais do que o pessoal que nasceu 2, 3 décadas atrás. Então o texto é importante. Ele não é fácil. Ele não é o texto apenas que diz, por exemplo, perdoem-se uns aos outros, ou amem uns aos outros, ou faz. Ele é um texto que lhe pede, ordena, melhor dizendo, uma ação negativa. A ordem em si, meus irmãos, é que isso que tem sido a nossa principal dificuldade. Paulo ordena que os irmãos se afastem de outros irmãos que viviam em desobediência. Tal atitude tem sido, às vezes, irmãos, taxada inclusive de falta de amor. Outros a taxam de uma atitude preconceituosa. Alguns vêm com chavões do tipo, a igreja tem que ser hospital e não tribunal. A verdade, queridos, é que é claro que a igreja precisa abraçar a todos, a igreja precisa ter braços abertos, mas as duas realidades, elas não se cancelam. A igreja vai ser aquele que vai ajudar o ferido, mas que também vai repreender quando ele morde. A igreja precisa ser aquele que vai estabelecer a graça, mas também a verdade. Porque se nós examinarmos essas acusações de que é falta de amor e é preconceito, é fácil derrubar. Primeiro, irmãos, não é falta de amor porque o verdadeiro amor, ele não nega a verdade e a justiça. Ele não retém a disciplina. Nós, como pais, por exemplo, se nós retermos a vara, o texto de Provérbios diz que nós fazemos o quê com nossos filhos? Nós os odiamos. O pai que retém a vara odeia o seu filho. É o contrário do que a gente pensaria. Em tempos de psicologia moderna e outras ideias, né, e Xuxa falando na Assembleia sobre disciplina de filhos, é para rir. Esse texto antiquado da palavra de Deus vai dizer o seguinte, quando você quer colocar alguém no trilho, você não apenas passa a mão na cabeça e dá uns conselhozinhos de forma de poema. Infelizmente, e eu sou pai, e para os que são aqui também, às vezes precisa de uma Havaiana 41. Na minha época era temida varinha da goiabeira. Em outras ocasiões apenas tiraram alguma coisa que a criança tem direito ou pelo menos tem utilizado. O fato é, meus irmãos, que a disciplina é parte integrante do amor e isto não é exceção na Igreja de Cristo. Quando a igreja retém a vara da disciplina em amor, ela está favorecendo o erro e promovendo o pecado em seu meio. O verdadeiro amor, irmãos, então usa a confrontação com a justiça e a disciplina
para recuperar, para restaurar, para trazer de volta o irmão amado. Isso é algo que a gente vai explorar mais na semana que vem, mas a Bíblia fala abundantemente sobre isso, por exemplo, em Gálatas capítulo 6. Mas também, meus irmãos, isso aqui não é um preconceito, porque preconceito é algo movido por egoísmo, por orgulho, o sentido de que somos melhores. E não é isso que a palavra de Deus fala, meus irmãos, sobre disciplina. Muito pelo contrário. Inclusive, nós como pais, vou voltar à questão da criação de filhos. Uma das coisas, meus irmãos, que nós como pais cristãos precisamos compreender é que uma das coisas que deve mais nos entristecer na disciplina dos nossos filhos é de que aquela é uma manifestação da natureza pecaminosa na vida dele, tal como reconhecemos na nossa vida também. Uma das coisas mais elucidadoras que aconteceu comigo há 20 e tantos anos atrás, quando fui pai pela primeira vez, é com o tempo começar a reconhecer na vida do meu e depois dos meus filhos pecados iguais, semelhantes ou piores do que os meus. Filho de peixe, filho de pecador, pecador é. Então, quando eu disciplinava um filho, no meu bastidor aqui da minha mente, eu estava pensando, eu faço igual. Não igual a ele exatamente, porque é uma criança e a desobediência e o pecado dele é da idade. É correspondente, é equivalente, é proporcional. Mas eu faço o mesmo. Então, quando uma igreja disciplina, irmãos, não é um bom bando de gente certinha que está descendo sarrafo no pecador. Não, nem isso que Paulo está falando aqui. Inclusive, aos Gálatas, eu estou antecipando um pouquinho, dando spoiler da semana que vem, aos Gálatas, Paulo vai dizer, olha, você vai atrás do irmão, mas cuida de você também. É como se a gente tivesse, meus irmãos, subindo numa árvore para tirar alguém em perigo, correndo o risco de nós mesmos cairmos, se escorregar num galho, se perder um passo. Então eu faço socorro, faço o resgate, mas eu tenho que tomar cuidado, porque todos nós somos vulneráveis, inclusive os irmãos de Tessalônica também. O que está em jogo aqui, meus irmãos, na verdade, é um viver que agrada e que obedece a Deus ou que não faz isso. Portanto, não é falta de amor, não é preconceito, é algo necessário. A determinação feita por Paulo aqui segue o conselho do próprio Senhor Jesus de como você deve tratar um irmão impenitente. O que é o irmão impenitente, irmãos? Não arrependido. É este o único cenário aonde você aplica a disciplina bíblica. Então, você confrontou o irmão, certo? O Genésio. Foi conversar com ele, o Genésio reconheceu o seu pecado, vocês oraram juntos, ele pediu, inclusive me ajude, meu irmão, eu quero vencer isso definitivamente na minha vida. Glória a Deus, faz festa, estoura fogo de artifício. Porque acabou. O irmão reconheceu o seu pecado e está mudando a sua vida. Mas e quando isso não acontece, irmãos? Olha o que Jesus fala em Mateus 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão, como eu falei agora do Genésio. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, nem com os irmãos ele se rendeu e nem disse e reconheceu o seu erro. Conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e como publicano. Sabe por que Jesus usa exatamente essas duas categorias? Para o judeu, a recomendação de Jesus era muito clara. Ao usar o pagão, ou seja, o gentil não judeu, ele estava invocando o sentimento de separação que os judeus tinham para com aqueles que não estavam debaixo da aliança com Deus. Quando ele está se referindo aos gentios aqui, meus irmãos, eram aqueles que não estavam dentro da aliança, ou seja, incluíam aqueles que eram gentios, porém tinham se aliado à aliança com o Senhor. Quando ele usa a expressão ou o nome publicano, quem era o publicano? Era o cobrador de impostos que tirava dos judeus e entregava para Roma. Jesus se refere àqueles que viviam de maneira contrária ao que era esperado deles. Tal como os publicanos eram judeus que ajudavam na opressão do seu próprio povo a coletar impostos para Roma. Em outras palavras, irmãos, e tomando o todo dos dois textos, devemos nos afastar de irmãos que se comportam como incrédulos e como se não conhecessem realmente o Senhor. É isso que Paulo está tratando aqui.
não é se afastar de um irmão porque você não gosta dele, ou porque você não concorda como ele opta a viver, mas quando ele claramente está vivendo como incrédulo, está vivendo como alguém que não conhece o Senhor. Apesar, irmãos, de possuir uma aplicação mais ampla, particularmente no nosso texto, Paulo está se referindo a 2 comportamentos que devem provocar o nosso afastamento de alguns irmãos. Isso se aplica a muitas outras coisas, mas aqui ele está falando de algo prático que estava acontecendo naquela igreja. No nosso texto, o erro doutrinário a respeito da volta de Cristo produziu, de alguma forma, a conduta desordenada na igreja. Como já dissemos, Paulo está lidando com este problema de forma bem vigorosa nesta sessão. Contudo, Paulo não explica, ele não acha relevante explicar qual a relação de causa e efeito, isto é, como eles terem entendido ou acreditado que o dia do Senhor já havia acontecido, desordenou, tirou de trilho a vida deles. Isso não é declarado explicitamente nessa epístola, mas é fácil nós deduzirmos que é por causa daquele falso ensino que eles haviam tomado essa atitude. E é por causa disso que Paulo ordena que eles se afastem desses irmãos, diz o texto, porque eles vivem ociosamente e porque eles não vivem conforme a tradição que vocês receberam de nós. Então, o que seria esse comportamento que Paulo coloca no versículo 6? Antes de mais nada, irmãos, vale destacar que, ao que parece, isso havia atingido apenas uma porção menor da igreja. E Paulo está se direcionando aqui a uma porção maior, que está recebendo a carta, e não essa porção menor, minoria, que estava ociosa. Paulo já havia, inclusive, indicado na primeira carta que esse grupo estava se fomentando no meio da igreja. Lá em 1 Tessalonicenses, irmãos, 5,14, Paulo disse o seguinte: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. De alguma forma, ainda não clara e escrachada e aberta, Paulo já tinha tomado conhecimento de que alguns irmãos estavam vivendo dessa maneira. E é interessante porque a palavra usada nos 2 textos, nas 2 cartas, é a mesma. O que se pode entender, irmãos, é que eles rejeitaram o padrão cristão de comportamento e bom testemunho e viviam desordenadamente, rejeitando assim a tradição, como Paulo coloca, isto é, a forma de comportamento que Paulo e os demais haviam ensinado àquela igreja. Isso é algo muito interessante, meus irmãos, porque eu sei que o tempo passa, não? O tempo muda. Meu pastor, por exemplo, ele jamais subiria a um púlpito, eu nunca vi pelo menos, sem estar vestindo terno e gravata. Eu não o via nem de blazer, era terno completo e gravata. Ele não era legalista, não achava que todo mundo tinha que pregar assim, de maneira nenhuma, mas isso era a postura dele. Os tempos mudam e às vezes as pessoas começam a deixar algumas coisas que não são necessariamente importantes para trás. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, era impossível você ver uma bateria numa igreja, por exemplo, muito menos uma guitarra ou um violão. Era só piano e órgão. Então, há determinadas coisas que, é verdade, vão sendo deixadas para trás porque são meros hábitos, costumes, que não precisam realmente serem mantidos. Mas eu percebo, irmãos, que às vezes tem outras coisas que não são bem assim. A maneira como as novas gerações têm perdido, por exemplo, o respeito pelos mais velhos. Você vê filmes bem antigos em que uma criança simplesmente não abria a boca quando estava no meio dos adultos. Hoje você tem que pedir, menino, cale a boca. Porque ele não para de falar, não para de incomodar o pai, não para de interromper a mãe. E essas práticas, irmãos, estão começando a ficar de tal forma que se vê cada vez levantando-se uma geração que vai cumprir aquilo que o próprio Paulo disse, que nos últimos tempos teriam patricidas e matricidas. Lembra da profecia de Paulo? Ou seja, que iriam matar pais, iriam matar mães. E a menina lá de São Paulo não fez exatamente isso junto com o seu namorado? Meu ponto aqui, meus irmãos, é que existe sim um padrão de comportamento cristão. Eu não estou me referindo ao padrão antiquado. Eu estou me referindo que a gente tem que voltar no tempo e todo mundo vai usar, né, terno, gravata e as mulheres vestido longo ou alguma coisa assim. Não. Mas nós estamos, irmãos, indo tão para longe na escala que de vez em quando você vê algumas igrejas e vê uma congregação e você fica perguntando se o pessoal está indo para a igreja ou está indo para a boate. Com a forma como se vestem, com a forma como se comportam. Eu sei que é difícil nós estabelecermos determinadas regras, se você quiser colocar assim, ou padrões, ou níveis, até onde a gente vai, até onde a gente não pode ir.
Mas eu creio que esse texto de hoje, irmãos, quando usa a palavra tradição, ele nos leva a pensar que numa coisa tão óbvia, esses irmãos haviam abandonado o comportamento que Paulo e os demais tinham deixado para eles. Bem, sejam qual forem os detalhes do que estava acontecendo ali, precisamos nos perguntar se temos sido lenientes demais ou severos demais com irmãos que vivem hoje em dia de forma desordenada e rejeitam o comportamento cristão. Porque em nosso texto, irmãos, Paulo claramente ordena, já que eles não ouviram e continuaram no seu comportamento, que os demais irmãos se afastassem deles. E seria um segundo passo na disciplina, porque na primeira carta, Paulo já disse, exorta-os, repreenda-os, eles não ouviram, agora se afaste deles. Interessante que naqueles dias, irmãos, havia uma possibilidade que não temos hoje. O culto não era público. As reuniões das igrejas, ou da igreja, era restrita aos irmãos por causa da perseguição. Eles tinham que combinar com algum tipo de código secreto, não sei, dizer, olha, hoje a reunião vai ser na casa da irmã fulana. Na próxima semana vai ser na casa do irmão ciclano. Passa aí para os irmãos, cuidado com quem você fala. Então, esses irmãos ficavam excluídos da informação, porque eles não eram mais bem-vindos no culto ou na Assembleia dos Santos. As reuniões eram restritas a eles. E os ociosos e desordenados não deveriam mais participar das reuniões. As consequências em nosso dia certamente não seria a mesma coisa, porque o culto hoje é público. Inclusive, já falamos várias vezes, jamais iríamos dizer para qualquer pessoa, você não pode entrar. A única pessoa que eu me lembro, que nós já tiramos daqui, é porque ela estava completamente alcoolizada, e nós pedimos ajuda, inclusive, da Guarda Civil, para poder tirá-la daqui, porque ela estava transtornando o culto. Caso contrário, mesmo vestido mal ou morando nas ruas, não tem absolutamente nenhum problema. Qualquer pessoa é bem-vinda para participar do culto hoje em dia. Mas aqui era uma situação diferente. Mas ainda preciso perguntar, irmãos, será que não estamos sendo lenientes demais com a verdadeira ocorrência do pecado? Em nome de um amor, entre aspas, sem nenhuma dose de verdade, será que as igrejas de hoje não estão tolerando todo tipo de comportamento, até mesmo alguns claramente pecaminosos? Um pastor lá no Rio de Janeiro tinha, dentro da sua igreja, uma igreja na zona sul do Rio de Janeiro, 3 políticos, 3 irmãos que estavam envolvidos com a prefeitura da cidade. Isso fazem muitos anos. O dilema daquele pastor era exatamente porque ele sabia dos esquemas que aqueles irmãos estavam envolvidos. E um pastor mais antigo disse o seguinte, interessante, nós rapidamente disciplinamos o adúltero, rapidamente nós disciplinamos o casalzinho de namorado que fornicou, mas o camarada está cometendo um crime que socialmente é hoje ainda pior do que esse, segundo a sociedade, mas nós temos dificuldade de dizer, o irmão está errado, o irmão precisa se arrepender, o irmão precisa mudar. Será que não é porque nós somos, de novo, lenientes demais com o pecado? É claro, queridos, que existe o outro lado. Cristãos e suas igrejas também, às vezes, podem ser severos demais, quando não aceitam abraçar de volta irmãos que buscam restauração. Paulo tratou isso com os coríntios. Na primeira carta, ele diz, disciplinem esse jovem que está nesse pecado que até o mundo se escandaliza. Na segunda carta, Paulo diz, receba-o de volta, porque está arrependido. E muitas vezes, irmãos, as igrejas não abrem as portas para receber as pessoas. Disciplina bíblica é algo complicado, mas é algo, irmãos, que nenhuma igreja que quer verdadeiramente ser bíblica pode escapar. Precisamos aprender a fazê-la corretamente, em amor, mas também em verdade. Uma coisa que esse texto deve nos incomodar hoje é como o padrão de certo e errado não é negociável na palavra de Deus. Além de como o amor é muito mais firme do que esse amor falso e frouxo que quer sempre agradar e satisfazer os outros, mesmo que o outro esteja errado. Como se confunde, irmãos, hoje graça com absoluta tolerância? Como se confunde amor com absoluta tolerância? Isso não é a definição, isso não é o padrão bíblico. Uma das coisas que me impactaram, irmãos, quando eu cheguei no seminário, onde eu estudei, minha esposa também, irmã Tessa, foi a qualidade de vida cristã que eu percebia em vários irmãos ali, várias pessoas ali. Claro que eles não eram perfeitos e nem trabalhar e viver no seminário os tornavam mais crentes, mais santas do que outros. Pelo contrário, eram iguais a eu e você.
Mas o que percebi, irmãos, foi uma distância entre o padrão de vida cristã deles e de muitos outros que eu havia conhecido antes, na década de vida cristã que eu já tinha. Com o tempo, de certa forma, comecei a me acostumar na minha caminhada cristã com crentes que às vezes eram muito mundanos, sem vida espiritual vibrante, sem santidade. Começamos a achar comum, normal aquilo ali. E conviver agora, irmãos, com aqueles novos irmãos, provocou, como vou dizer, um choque de realidade na minha vida. Aliás, eu lembrei, André e a Ju também estudaram. Vocês estudaram em Belém, né? Ou em São Paulo? Nos dois. Eu não sei se eles experimentaram o mesmo que eu. Mas é claro que eu disse, com o tempo você percebe, é um homem e uma mulher como eu, são pecadores, mas essa qualidade de vida, meus irmãos, me chamava a atenção. No nosso texto, Paulo vai continuar agora propondo exatamente uma comparação. Para alguns, Paulo, usado o seu próprio exemplo, junto com Silas e Timóteo, pode parecer algo arrogante, presunçoso. Mas só podemos entender, meus irmãos, que Paulo faz isso compreendendo que eles também conheciam as limitações do apóstolo. Era um homem comum. E que ele só podia fazer isso, é claro, pela graça de Deus. Este exemplo que ele menciona agora é apenas porque Deus o estava abençoando. É do versículo 7 em diante, irmãos, até o versículo 10, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: uma igreja madura se molda por exemplos piedosos. Uma igreja madura se molda por exemplos piedosos. O nosso pois, no início do versículo 7, faz exatamente a ligação entre o comportamento que deveria ser reprimido e evitado e agora o comportamento que deveria ser imitado. Aqueles irmãos deveriam ser repreendidos porque não se comportavam segundo a tradição recebida. E mais do que recebida, essa tradição havia sido verificada na vida do apóstolo Paulo e seus companheiros. Ele deixa claro ao declarar: não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Ele ordena que se repreenda os que vivem ociosamente e diz: nós não vivemos ociosamente. Ele provoca a comparação. Perceba que Paulo se resume a falar sobre o seu comportamento em relação apenas ao problema que estava acontecendo. Ele se atém àquilo que tem a ver com o problema, isto é, a vida ociosa, a vida desordenada. É claro que isso não significa, irmãos, que Paulo e seus companheiros não possuíssem outras áreas dignas de servir como exemplo. Mas ele se atém a isso para ilustrar como que esses irmãos se desviam do que deviam fazer porque quiseram. Eles poderiam ter observado ou lembrado como Paulo, Silas e Timóteo haviam se comportado entre eles, em lugar de assumir essa postura desordenada, essa postura ociosa. Então, irmãos, Paulo, ao descrever o seu comportamento, versos 8 e 9, diz que eles não foram sustentados pelos irmãos de Tessalônica. Antes, trabalharam, diz o texto, arduamente, com fadiga, dia e noite, para não serem pesados a nenhum daqueles irmãos. Esse texto é interessante, meus irmãos, porque ele é tomado por alguns que têm argumentado que o sustento dentro da igreja do Senhor é um desvio. Pastores, missionários e todos aqueles que ministram no meio cristão, que têm a sua principal ocupação e se fadigam na obra de Deus, não deveriam receber coisa alguma. Mas será que é isso que Paulo está dizendo? É isso que acontece, meus irmãos, quando alguém pinça um versículo das Escrituras, não respeita o seu contexto e nem o resto da palavra de Deus, nesse caso, particularmente, do Novo Testamento. Então vamos ver como isso não é verdade. Primeiro, o próprio apóstolo Paulo já foi sustentado por irmãos em seu ministério. Escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, 10 a 16, ele agradece as ofertas que possibilitaram, inclusive, que ele permanecesse trabalhando em Tessalônica. Então, por que Paulo, meus irmãos, em parte, não precisou da ajuda dos tessalonicenses? Porque outra igreja, mais antiga, mais experiente, estava ajudando o apóstolo. Acompanhe o texto. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso
naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Ou seja, irmãos, a ajuda no sustento de obreiros era algo que Paulo, sim, usufruía. Então, ele não pode estar falando contra isso aqui no nosso texto. Um segundo argumento. Paulo sabia das dificuldades daquela igreja em Tessalônica. Ele se adaptou às circunstâncias que eram desfavoráveis para aqueles irmãos. A igreja de Tessalônica, irmãos, estava na região da Macedônia, onde ficava também Filipos e Bereia. E Paulo fala sobre essas igrejas quando ele escreve aos Coríntios, que estavam na província vizinha, na Acaia. E Paulo fala, irmãos, sobre a disposição deles, apesar da sua situação. Quando ele está falando, irmãos, Paulo está começando o tema sobre ofertório. Ia se levantar uma oferta para ajudar os irmãos na Judéia e para motivar os coríntios, Paulo usa o exemplo dos irmãos da Macedônia, entre eles os irmãos de Tessalônica. Olha só, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, da província de cima. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Esse é o caso, irmão, daqueles irmãos que tiram da onde não tem. Mas eles insistiram com Paulo, que queriam ajudar os irmãos da Judéia que estavam passando necessidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 5. Sabendo disso, meus irmãos, Paulo decide não colocar ainda mais um peso sobre aquela igreja que era tão amorosa ao ponto de pedir para participar da ajuda para outras assembleias, para outras igrejas. Em suma, irmãos, há situações onde obreiros devem se adaptar por causa da situação de determinado ministério ou igreja local. Algo que aconteceu, inclusive, nos primeiros anos desta igreja. Os mais antigos sabem disso. No primeiro ano, por exemplo, não havia absolutamente nenhum sustento. E começamos paulatinamente à medida que a igreja ia crescendo e à medida que a igreja ia conquistando uma condição melhor a cuidar dessa parte também. O terceiro e último argumento. Paulo não é contra o sustento ministerial porque ele mesmo ensina e defende isso quando escreve a Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18, ele orienta como Timóteo deveria proceder com os líderes da igreja que Paulo estava colocando responsável e como deveria ser o sustento. Lá diz o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Ou seja, irmãos, não há como Paulo defender algo em uma carta, usufruir daquilo e no nosso texto ser contra. Bem, apesar de tudo isso, desordeiros hoje em dia usam daqueles maus exemplos de falsos obreiros que temos, que exploram as pessoas, isso é verdade também, para dizer que o nosso texto é contra o sustento ministerial. Eu quero, irmãos, é claro, fazer isso tudo pedindo licença aos irmãos, porque esse é um tipo de parte que parece que eu estou advogando em causa própria. Mas é um daqueles textos que não posso se ignorar que está aqui, e é preciso que haja uma explicação para que a igreja seja também instruída e edificada também nessa área. Porém, meus irmãos, o que Paulo está destacando aqui, principalmente, no meio de tudo isso, é o exemplo de trabalho e trabalho árduo dele. E o objetivo, irmãos, era claro, como está no verso 9. Além de não ser pesado àqueles irmãos, eles desejavam ser um exemplo a ser imitado, um modelo. A palavra que Paulo usa aqui, meus irmãos, é a palavra typos, do grego. Da onde vem a nossa palavra tipo, da onde você conhece tipografia.
Como é que funcionava a tipografia antigamente, que era basicamente o primeiro tipo de imprensa que foi inventado? Você tinha que colocar para escrever um jornal letra por letra numa forma. E aí molhar com tinta e prensar e voltar. Daí vem a ideia da imprensa, certo? Você prensava e voltava. E tinha depois que remodelar tudo e fazer de novo. Isso levava um tempão para se imprimir qualquer coisa. Cada letrinha daquela é chamada de tipo, porque deixa uma cópia. Essa é a ideia da palavra também no Novo Testamento. Essa mesma palavra, irmãos, que Paulo usa em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, quando ele se refere a essa mesma igreja como sendo um modelo, como sendo um exemplo que estava sendo imitado pelas demais. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Como nós vimos, irmãos, na exposição de 1 Tessalonicenses e agora de novo na segunda carta, essa igreja era copiada. Engraçado, irmãos, que hoje querem copiar a igreja como? A igreja tem ministério tal, bora fazer também. A igreja construiu o prédio tal, bora fazer igual. Naquela época não tinha prédio, não tinha esses ministérios, não tinha nada do que tem hoje. Eles copiavam o quê? Estilo de vida. Vida piedosa, vida amorosa, vida cheia de fé, vida cheia de esperança. E era esse o modelo que essa igreja tinha se tornado para a sua própria província e para a província seguinte. Ao tomarmos tudo isso, irmãos, nós vemos como a família cristã, a família de Cristo, pode ser um ciclo virtuoso de influência. Você deve conhecer o ciclo vicioso, né? Quando um erro alimenta outro e aquilo volta e você continua como um cachorro rodando atrás do próprio rabo, né? Eu quero introduzir o ciclo virtuoso. E o ciclo virtuoso de influência. Exemplos bons, exemplos piedosos, exemplos de excelência podem e devem, irmãos, nos motivar na vida espiritual, na vida ministerial, na vida familiar e até na vida profissional. O evangelho, irmãos, ele não começou quando você se converteu. A estrada que você está percorrendo, ó peregrino, já foi percorrida por muitos outros peregrinos antes. Não há absolutamente nada na sua experiência cristã que seja inédito. Inclusive nas dificuldades, nos obstáculos. Quer seja, meus irmãos, lutas, problemas, dificuldades, nós precisamos contar uns com os outros para esses momentos. Mas também quando a vida está se transcorrendo estabilizada. E você precisa tomar decisões sobre o seu futuro. Como é bom, irmãos, podemos recorrer a alguém e receber bons conselhos sobre matrimônio, sobre casamento. Como é bom, irmãos, poder recorrer a alguém e receber bons conselhos sobre a nossa vida profissional. Eu participo de um grupo de pastores, na verdade, agora estava fazendo graça com a minha gravata no casamento de ontem, porque era uma gravata florida. É pastor, meus irmãos, nós homens continuam não prestando, para fazer graça com o outro está sozinho. E nesse grupo de pastores, que apesar das brincadeiras é uma bênção, a gente troca muita experiência. Todo dia aparece um que pergunta, irmãos, eu estou com essa e essa situação, como é que vocês têm procedido? Pastores mais jovens, gente que acabou de ser ordenada, inclusive. E o tempo passou e eu acabei sendo pastor que está com quase 30 anos de ministério e muitas vezes eles recorrem. O ponto aqui, meus irmãos, que eu quero destacar é que precisamos de modelos, precisamos de exemplos na nossa vida. Nessa corrente do bem, passamos uns para os outros que o trabalho duro e a busca pela excelência devem ser a marca de todo cristão. O trabalho relaxado e a falta de cumprimento de horários que são devidos, a desobediência aos superiores, aos patrões, aos chefes, são comportamentos que bem poderiam estar no lado dos ociosos, dos desordenados, que Paulo está mencionando aqui, que está expondo aqui. Infelizmente, meus irmãos, eu não sei se você tem essa experiência, como é triste muitas vezes você ver irmãos em Cristo que mancham o testemunho cristão, por exemplo, no seu ambiente de trabalho. Chega atrasado, sai cedo, não cumpre as coisas, não entrega relatório, vive reclamando a boca miúda. Eu reconheço, meus irmãos, que há injustiças que acontecem, datas básicas muitas vezes não são respeitadas ou outras coisas semelhantes. Mas acredito, meus irmãos, que precisamos peneirar as nossas reações, nossos comportamentos, se porventura nós não estamos copiando como o mundo se comporta.
a respeito das crises do ambiente de trabalho, tanto quanto no ambiente familiar também, no casamento e assim por diante. Vida de excelência, vida que é o modelo. Porque Paulo, meus irmãos, é tão sério sobre este assunto que essa nossa segunda sessão termina com uma colocação pesada. A preguiça, a indolência, a ociosidade, a falta de aplicação não podem ser recompensadas. Ele escreve: quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Aparentemente, meus irmãos, como parte desse desvio de comportamento, as pessoas começaram a abandonar os seus compromissos e batiam lá na casa do irmão. Ô, meu irmão, coincidência, 12h15, você está sentado para almoçar? Engraçado, mas a pessoa... Aí, hoje ia na casa da irmã Suame, amanhã o camarada bate na casa do Vitor, já é pertinho, já aprendeu o caminho, já vai na casa do Petrônio depois, né? Já está ali, já está no rumo, no quarto dia está na casa do Diego. Quem não quiser trabalhar, também não coma. É óbvio e lógico, vamos deduzir que Paulo não se refere àqueles que não podem trabalhar, mas sim àqueles que decidem não trabalhar. Esses que escolhem a ociosidade e preguiça, que são padrões contrários à vida cristã, não deveriam ser sustentados pelos demais, nem que fosse com a motivação da caridade. A caridade, a beneficência, é algo reservado para atender aqueles em real necessidade, em real incapacidade. Não é este o caso aqui. O pensamento moderno e moldado pela pós-modernidade, isso que pode parecer, irmãos, um pensamento pouco cristão. Aliás, quer ouvir uma coisa engraçada? Quando nós removemos a cobertura aí da frente, algumas pessoas aqui da rua que vivem no vício, infelizmente, disseram que isso não era coisa de crente. Porque querem continuar com conforto, quebrando propriedade, sem nenhuma responsabilidade. Então a mesma coisa acontece quando eu acabei de ler aqui. Isso não é muito cristão, isso aí não. Mas acontece, irmãos, porque a sociedade não tem nem ideia do que seja realmente pensamento cristão. Porém, o gesto de amor aqui está em não ser indulgente com o erro. Esse é o verdadeiro amor. E ajudar tais pessoas a buscarem alternativas para suas dificuldades, em lugar de dependerem de outros. Pais podem fazer a mesma coisa. Seus filhos chegam a uma determinada idade onde o dinheirinho, né, para o fim de semana ou qualquer coisa já não é mais conveniente, é hora de trabalhar. Eu venho de uma geração, meus irmãos, anteriores que começavam a trabalhar com 10, 12 anos. Bem, hoje não pode porque o Ministério Público bate na tua porta, né? Mas o fato é, meus irmãos, que hoje em dia nós estamos vendo pessoas que estão prorrogando cada vez mais a responsabilização pela sua própria vida e o seu próprio sustento. Eu me lembro de uma vez que eu pedi à minha mãe dinheiro para comprar revista em quadrinhos. Eu era bem novo. A minha mãe falou: não, a revista em quadrinhos já deu. Agora você se vira. Aí eu comecei a trabalhar para comprar revista em quadrinhos. Eu tinha um brinquedo de projeção. Irmãos, isso é antes de Netflix, né? E eu comecei a projetar desenhos no meu quarto, desenhos animados, e cobrar ingresso. Filho de comerciante, sangue de salim tá correndo. O ponto aqui, meus irmãos, é que muitas vezes as pessoas querem simplesmente as coisas de mão beijadas, e nossos filhos precisam compreender que a coisa não é bem assim. Precisa colaborar, inclusive dentro da sua casa. Quantas vezes nossos filhos não têm a capacidade de tirar um prato da mesa e lavar aquele prato sem que se fale? As tarefas têm que ser lembradas. É na sua casa também ou só na minha? Ponto aqui, meus irmãos, é que às vezes nós pais precisamos entender o quanto somos responsáveis, porque nós estamos seguindo o versículo que Paulo coloca aqui: aquele que não trabalha não ganha Xbox. Aquele que não trabalha não ganha iPhone 30. Não tem lá nem ideia de que número que está esse trem. Eu tive um grande exemplo, meus irmãos, de como a gente deve se comportar. E eu me lembro sempre
da máxima que nós temos repetido em nossa igreja. Você vê uma necessidade, você preenche a necessidade. Nosso diretor do nosso seminário ensinava pelo exemplo. Quando nós saímos em caminhada, ele sempre levava uma sacola plástica. Sabe para quê? Para catar lixo dos outros. E ele sempre nos repetia o seguinte: deixe um lugar melhor do que você encontrou. Esses anos, meus irmãos, na nossa igreja já tivemos algumas situações difíceis. Irmãos que não desejavam mais receber, por exemplo, o grupo de vida em sua casa. Porque os irmãos iam, usufruíam da comunhão, da bênção, do louvor, uma maravilha. E depois giravam nos calcanhares e simplesmente iam embora, deixando para trás lugar para arrumar, louça para se lavar e muitas outras coisas. Eu estou destacando isso, meus irmãos, não para mandar absolutamente nenhuma indireta para ninguém, para mostrar que muitas vezes nós não percebemos como nós temos não trabalhado, mas queremos comer. E eu vou tomar liberdade, meus irmãos, para ir um pouco mais além. Qual é o trabalho que uma igreja pode fazer quando está comendo, está sendo alimentada pela palavra, pelo louvor, pelo serviço? Como, por exemplo, quando estão tomando conta dos nossos filhos no anexo. Há tanta coisa que você pode fazer que não inclui essas coisas que estão fazendo para você. E eu vou começar pelo mais óbvio, o ministério da presença. Como já falei várias vezes, meus irmãos, durante a semana os irmãos ensaiaram, depois da EBD também. Acredite-me, isso que vocês estão ouvindo não saíram em meia hora sentado, escrevendo com papel de pão. Outros irmãos estão servindo, irmãos prepararam lição durante a semana, mas aí está chovendo, vou ficar em casa. Você deve estar pensando assim: pastor, você está falando comigo? Eu estou aqui, mas está gravado. Pela graça de Deus, outros irmãos vão ouvir e nós precisamos ouvir para outras ocasiões. O ponto aqui, meus irmãos, é que há sempre uma maneira de eu servir enquanto estou sendo servido. Esse é o pensamento de Paulo. Esses irmãos que vocês têm que repreender aí em Tessalônica, eles querem só: venha a nós o vosso reino. Mas não querem seja feita a sua vontade. Quais são as áreas onde você tem sido modelo para outros? Quais são áreas onde você sabe que precisa mudar, pois não tem sido modelo para outros? Precisamos, meus irmãos, levar muito a sério. Porque modelos piedosos, modelos excelentes, modelos que valem ser imitados, estão ao nosso redor. Verdade? Muitas vezes o irmão é um um craque em determinada área. Mas em outra área ele ainda está crescendo. Mas ainda bem, porque há outros irmãos que daquela área onde alguém é deficiente eu posso me espelhar. E acredite, meus irmãos, aprender com o outro é como nós cantamos naquele cântico: Tu és Jesus, amigo verdadeiro que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Juntando nossos dois pontos, irmãos, e repetindo a nossa grande ideia, nós vemos como Paulo, em outra carta onde trata tanto da volta de Cristo, ainda mantém os seus pés no chão. Ele fala da volta de Cristo, mas agora ele está com os pés no chão. Porque enquanto aqui estivermos, precisamos seguir bons exemplos que temos ao nosso redor e precisamos ser bons exemplos nós mesmos. Precisamos, meus irmãos, reconhecer aqueles que necessitam de repreensão, necessitam de disciplina e não deixar que simplesmente eles abusem daquilo que a palavra de Deus fala, agindo de maneira contrária. Por quê? Porque esse é o caminho de uma igreja madura. Uma igreja madura deve ser, então, meus irmãos, assim, firme, contrariando o comportamento que rejeita a palavra de Deus e imitando o comportamento que a confirma. E que Deus possa nos ajudar, meus irmãos, no nosso dia a dia, nossos anos como igreja que vem pela frente. Podemos assim viver. Amém. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra que veio nos relembrar e nos ajudar a viver de uma maneira que glorifica o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser amorosamente firmes para ajudar irmãos que possam sair daquilo que a tua palavra diz e voltar a viver de maneira ordeira, de maneira excelente, de maneira piedosa. Abençoa a semana que temos pela frente, ó Deus, que em todos os lugares onde estamos, possamos, ó Deus, ser
exemplos, modelos, naquilo que a Tua palavra nos coloca, como ela coloca que sejamos. É isso que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.